Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nesse momento mais um episódio do É Pessoal Podcast. Eu me chamo Cleiton Senna. Eu sou Joséildo Rodrigues e a partir de agora vocês vão presenciar, vão assistir, vão ouvir, você que está aí nos acompanhando, mais uma história inusitada aqui no nosso podcast. Nós estamos ao vivo na TCM em 17 cidades, acertei, não foi? 17 cidades. E através da 95 e 98 FM, mais de 60 cidades aqui no Rio Grande do Norte e pegando alguma coisa aí do nosso vizinho. Paraíba e Ceará, tá bom? Aproveite também esse momento e já vá aí acessando aí o nosso canal, né? Já fique à vontade para nos acompanhar. E muito importante para você que é um dos nossos 50 mil seguidores, que vocês sempre curtam os episódios aqui no YouTube. Não é isso, José? Exatamente. Olha, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que é a CDL, é uma entidade empresarial, né? Super representativa aqui em Mossoró e na Grande Mossoró, tá? Nessas cidades circunvizinhas. A CDL, ela oferece um leque de opções de serviços para você que tem sua empresa e quer se associar a uma entidade, tá? Você pode se associar na CDL ligando para o 3422 0300. Olha, a CDL oferece uma estrutura física fenomenal para você que quer se associar. Você conta com auditórios, mini auditórios, sala para reuniões, tá? Toda uma estrutura à disposição da sua empresa, sem você precisar, por exemplo, construir anexos na sua empresa para esses fins. A CDL também conta com assessoria jurídica, assessoria contábil e também tem vários outros serviços, além daquela questão de inclusão e exclusão de SPC, Serasa, tudo isso a CDL engloba. E a CDL agora está passando até aqui no vídeo uma promoção aí para o certificado digital, tá? Você pode estar adquirindo esse certificado digital com uma promoção agora a 50% de desconto. Então, se você quiser saber mais sobre esse detalhe do certificado digital, você pode entrar em contato através do 3422 0300. E também a CDL conta com um telão de LED lá na zona central, ali na rua Alfredo Fernandes, que você pode associar a marca da sua empresa, a sua mídia, o seu marketing lá nesse telão, tá? Trata-se de um impostômetro, né? Que ele demonstra em tempo real a arrecadação dos tributos municipais, estaduais e federais. E nesses intervalos pode estar inserido lá o marketing da sua empresa. E você está associado nesse meio de 700 empresas, tá certo? Não é aí, José? É isso aí, o CDL, a CDL, que eu CDL, exatamente. sempre troco, né? É comum. A CDL, ela realmente tem essa modernização, né? Coisa que a gente ainda está, né? Assim, muito, quando se fala em CDL, a gente vai muito para cobrança só, né? Só cobrança. Mas a questão do certificado digital é muito importante e a gente vê ainda a quantidade de empresas que ainda não fizeram os seus certificados. Então, aproveite essa oportunidade, visto que 50% de desconto. Okay? É imperdível essa promoção, viu? O nosso entrevistado de hoje é Manuel Cunha Neto, tá certo? Ele é mais conhecido como Souza. Vocês o conhecem como Souza, né? Ele nasceu aqui na praia de Gado Bravo. Ele é formado em agronomia pela antiga ESAM, né? Que hoje é o FESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Ele é servidor nacional de seguro social do INSS já há mais de 20 anos. Iniciou sua trajetória política como vereador no ano de 1992. Foi vice-prefeito em 2 mandatos consecutivos, de 1996 a 2000 e 2000 a 2004, na cidade aqui vizinha de Areia Branca. Posteriormente, ele foi eleito prefeito em 2004 e reeleito em 2008. Em 2014 e 2018, ele esteve no cargo de deputado estadual, destacando-se, inclusive, como o deputado que mais cresceu em votação no estado, naquele período. E agora, nesse último pleito, a razão que nós o convidamos, agora 6 de outubro, Souza voltou à liderança municipal da cidade de Areia Branca, sendo eleito prefeito com 9.710 votos. E é com essa apresentação, José, que eu, em nome do Pessoal Podcast, dou as boas-vindas a Souza, né? Seja bem-vindo, Souza, ao Pessoal Podcast.
Cleito, Joséildo, para mim é um prazer, né? Esse bate-papo aqui interativo. Tenho certeza para conversar sobre essa história que você contou há pouco. Eu errei em alguma coisa? Não. Tá tudo certinho? Ipsilita. Tá certo. A sua cadeira, ela tá assim, você quer que trave ela? Não, tá Tá bem. bom assim, dessa forma? Bem. Tá ótimo. Perfeito. Eu vou começar, né? Seja bem-vindo também, muito obrigado. Souza eu já conheço, a gente já se conhece já há algum bom tempo, né? Souza eu sempre fiz assim uma pessoa que ele circula muito bem em todas as áreas, inclusive, se não me engano, você também dá assessoria, né? Assim, você já deu assessoria política, inclusive, a alguns prefeitos aqui da nossa região. Você sempre está, não digo assessoria, mas você é tipo um conselheiro. Sim. Não é verdade? Sim. Souza, eu pergunto a você, né? Um menino que nasce lá na praia e depois se torna tudo isso, né? Depois, assim, porque querendo ou não, você imagine que é um universo muito pequeno de pessoas que se tornam políticos, que se tornam formados em agronomia, que vai trabalhar no INSS. Então, é um diferencial quando você vem lá, né? Assim, a gente nunca imagina na mente que as pessoas que nascem ou numa praia, ou num bairro mais simples, ou numa cidade pequena, ela tem a condição de desbravar, né, tanta coisa, né? Eu pergunto a você, Souza, quem é você? Desde criança, filho de quem? Como foi tudo isso que aconteceu? Como foi dito, eu nasci em Gado Bravo. Gado Bravo, naquela época, pertencia a Grossos. Depois Tibau se emancipou e Gado Bravo passou a ser de Tibau. Eu fui para Areia Branca aos 9 anos de idade. Então, eu sempre digo o seguinte, que eu sou filho de Grossos, né? Também sou de Tibau e sou filho adotivo de Areia Branca. Quando as pessoas perguntam qual... Você tem 3 filiações. Qual a sua filiação? Eu digo, quando eu nasci, Gado Bravo era de Grossos, hoje é de Tibau. Então, eu sou um pouco de Grossos, um pouco de Tibau. E sou muito de Areia Branca, porque minha vida toda, né? Praticamente foi na cidade de Areia Branca. Quando você fala assim da criança que nasceu na praia, no interior, eu digo que você nunca pode subestimar os sonhos das crianças, né? Eu comecei, sempre fui aluno de escola pública, fui para Areia Branca aos 9 anos e minha mãe, muito católica, pensava em que eu fosse ser padre, né? E a gente é muito levado pelos pais e tal. E depois, meu pai sempre foi muito apaixonado por política e disse, não, você vai ser o político da família. E eu dizia, pai, o senhor acha que dá certo entrar na política? Ele disse, se não for você, vai ser seu primo. E aí eu decidi ser eu, porque eu digo, não, então se é para ser meu primo e o senhor quer que eu ingresse, vai ser eu. E eu fui candidato a vereador em 92 e fui o vereador mais votado naquele período. Olha que existiam pessoas que tinham um histórico de vida política muito grande e o meu primeiro mandato eu me elegi vereador pela situação, que era Expedito Leonês. E você estava com que idade, Souza? Eu tinha 21 anos. 21 aninhos e você já era egresso da UFES, da ESAM, né? Eu comecei eu estava concluindo já a UFES. Então, que era ESAM antigamente. O que é que acontece? Eu fui eleito do lado de Expedito Leonês, porque o MDB na época, papai era muito ligado ao MDB, e o MDB não me deu a ficha para assinar. E eu fui para o PDT. Fui eleito o vereador mais votado. A partir dali, comecei a fazer oposição ao grupo que eu me elegi. Na eleição seguinte, eu passei a ser o candidato a vice da oposição a Expedito. E aí, Bruno, que tinha concorrido à primeira eleição e tinha perdido a Expedito, eu fui ser o vice dele e ele venceu a eleição. Em 96. Em 96. Em 2000, eu fui novamente candidato a vice, porque permiti a reeleição. E, a partir daí, em 2004, eu passei a ser candidato a prefeito. Ganhei a eleição contra todo o grupo político, porque Bruno tinha sido afastado do mandato. E o vice vai junto, né, nessa hora. Eu fui ser candidato fora do mandato, né? E depois fui candidato à reeleição
e tive a maior vitória numérica de Areia Branca, né? Eu ganhei a eleição por 2.326 votos. Em termos numéricos, foi a maior maioria da história de Areia Branca. Em 2004. Em 2004. Em 2008, em 2012, eu saí do mandato e voltei para o INSS. E teve uma coisa interessante. Na eleição de 97, que durante o mandato Bruno foi afastado e eu também fui, eu fui estudar para o concurso do INSS. E eram 5 vagas, eu passei no 5º colocado. Eu passei a ser servidor do INSS. Depois me candidatei a prefeito, ganhei a eleição, fui reeleito e passei 2 anos novamente no INSS. Me disseram que lá no INSS, o servidor com estágio probatório mais difícil de analisar sou eu, porque eu ingressei em 2003, estava como vice, né? O vice poderia acumular. Depois eu fui eleito prefeito, eu tive que me afastar. Passei 8 anos como prefeito, né? Aí voltei para o INSS, passei mais 2 anos no INSS, me candidatei a deputado. Aí passei 8 anos como deputado, né? Agora eu saí do mandato de deputado, passei 2 anos, estou terminando os 2 anos agora no INSS e vou voltar para a prefeitura. Por isso que diziam que eu era o servidor mais difícil de analisar o estágio probatório. Mas eu tenho aí 30 anos de vida pública, sou o primeiro, democraticamente, pelo voto, retornar a 3ª vez à prefeitura. Não é fácil isso, né? Geralmente, às vezes é difícil a reeleição. Imagine você, eu estava há 12 anos fora da administração e volto agora pela 3ª vez à prefeitura. E sei assim da expectativa da população, o desejo de mudança. Acho que pesou as nossas gestões e as pessoas avaliaram e perceberam que, no momento, para que Areia Branca tivesse uma mudança de verdade, seria o retorno do nosso mandato e daí a nossa tamanha responsabilidade. Mas comecei menino, pensei que ia ser agrônomo, minha mãe queria que eu fosse ser padre, terminei sendo político e construindo aí essa história, graças a Deus, pelas mãos do povo, sempre vitoriosa, né? Sou muito grato ao povo de Areia Branca, que eu me projetei para ser deputado devido aos meus mandatos, né? E quando você falava em consultor, é porque, como eu criei ali a Associação dos Municípios da Costa Branca, eu criei muito laços com os municípios vizinhos, né? Até minhas origens, Tibau e Grosso. E termina as pessoas pela experiência, sempre pedindo uma opinião, né? E eu nunca deixo de, se for para contribuir, sempre claro. fazer isso. Souza, e assim, você, nessa eleição agora, você demonstrou ter muita força em Areia Branca, porque você foi o candidato contra, né, a situação, né, quem governou hoje a cidade, né, o grupo, né, político. Sim. E, além disso, você teve aquele problema da sua candidatura sob júdice. Eu acho que a oposição a você deve ter usado isso muito. E eu até assim, eu fiquei surpreso com a sua votação, porque eu pensava, eu digo, rapaz, vai ser muito difícil para Souza. Porque, de fato, aonde eu andava, eu gosto de estar perguntando às pessoas, sabe? Eu sou um entusiasta, né, com essa parte política. Sim. E eu sempre perguntava e eu via que você tinha uma diferença. Mas aí o que é que aconteceu? Quando eu vi aquela questão de subjúdice, eu ficava imaginando. Eu digo, rapaz, a oposição, a Souza deve usar muito isso. Rapaz, não voto não, porque você vai perder seu voto. Porque a gente sabe que política é assim, né? Então tem esse subterfúgio. Como foi isso, rapaz, você se consagrar prefeito novo? Como é que você se sentiu? Minhas campanhas lá em Areia Branca sempre foram assim. Em 2004... Sofrida? Olha, em 2004, Bruno era o prefeito, eu era o vice. Bruno foi afastado do mandato e o vice, consequentemente vai junto, né? E aí, o que é que acontece? Eu fui ser candidato a prefeito e aí diziam que eu estava inelegível. E eu passei a campanha todinha nessa discussão de inelegibilidade. Só que como era a inelegibilidade antes? Ele contava 3 anos a partir da eleição. Então foi comprovado que eu não estava inelegível, porque a eleição era em 2004, né? A eleição era em 2004.
A eleição anterior tinha sido em 2000, então Claro, já venceria tinha em passado 2003. 4 anos. Então, quando chegou no TSE, eu ganhei, mas eu passei a campanha todinha dessa forma. Quando foi minha reeleição, teve outro processo que fizeram contra mim, que foi de uma receita, a adulteração da receita, que Bruno era meu vice, e eles acharam que ele tinha alterado datas, eu passei a responder também por isso e vencemos. Quando chegou no final do meu mandato, de 2012, eu inaugurei um hospital em Areia Branca. E olha como é interessante. Bruno era meu vice e a candidata era a filha dele. Eu fui inaugurar o hospital numa sexta-feira, antes da eleição, que não tinha mais movimentação política. A candidata não estava, só estava eu e Bruno. Bruno não falou. Mas fizeram um processo e o entendimento foi que a presença do pai da candidata influenciou no eleitor para o eleitor votar nela. Apesar dele não ter falado e não estar a candidata e lá a candidata presente. não está. O que é que acontece? Ganho em Areia Branca. E no TRE não obtenho sucesso. E vou para a candidatura de deputado inelegível. Lá vai a candidatura de deputado à discussão. Estaria inelegível porque inaugurou um hospital e deu causa àquela situação. No dia 30 de setembro, a eleição, acho que era 2 de outubro, foi julgado meu processo no TSE. E eu ganhei, por unanimidade, no TSE. E aí, meus votos não foram contados. Né? Vivaldo Costa saiu comemorando que estava eleito. No dia seguinte, o TRE contabilizou os votos e eu me elegi deputado. Né? Rapaz, é muito sofrido, viu? Então, sempre minhas eleições, porque há um particular que Areia Branca conhece muito isso, né? De alguns, meus adversários são muito poderosos, né? Ou se dizem muito poderosos, e sempre há esse viés jurídico na discussão das minhas eleições. Nessa eleição agora, não foi diferente. Eu passei o processo eleitoral todinho nessa discussão da elegibilidade. E eu digo que essa eleição foi um testemunho de fé, de persistência, de coragem, de você acreditar no seu objetivo e acreditar nas pessoas. O que é que acontece? Dia 15 de setembro, eu poderia ter substituído o candidato. E eu fui para as redes sociais e disse ao eleitor, o candidato não será substituído. Você vote, vamos ganhar a eleição, que essa parte jurídica, os advogados é quem tem que cuidar. E aí, na sexta-feira, antes da eleição, o TRE foi discutir o meu registro. A sessão do TRE era às 2h. Às 13h58, chega uma liminar suspendendo a discussão da minha inelegibilidade. Você vê como Deus é maravilhoso comigo e eu sou muito grato a Deus, ao povo de Areia Branca, porque a verdade sempre prevalece no final. E as pessoas achavam que a eleição ia ser muito apertada, porque era eu contra Bruno, que se constituiu os maiores líderes da cidade. E eu ganhei a eleição com 1.102 votos de maioria. Né? E nessa situação. Nessa situação. É isso que eu digo. Todo mundo, o que é que a oposição fez? A oposição não tinha proposta, era só dizer, Souza não pode ser candidato. Ele está inelegível. Você vai perder seu voto. Você vai votar nele, mas a foto não vai aparecer na urna. Você vai votar nele, mas não vai valer seu voto. Né? Os candidatos reais são esses e esses. E eu ganhei a eleição com 1.102 votos. Né? Com 9.710 votos na sua totalização. E essa semana o TRE julga meu registro. Né? E, por unanimidade, defere o meu registro. Né? E amanhã, na sexta-feira, agora, está sendo retotalizados os votos para lá aparecer Souza, prefeito eleito de Areia Branca, pela terceira vez. É o sofrimento. É o sofrimento. Souza, enquanto você estava falando aí, eu estava viajando aqui nessa peregrinação, né? Precisa ter um objetivo realmente muito forte, precisa ter uma determinação do que você vai fazer com isso, né? Eu me lembro que você falando, eu estava me lembrando de um livro que eu li no passado, bem no passado,
que é de Paulo Coelho, que é O Alquimista, né? E o alquimista, ele está atrás de um sonho, ele sai da terra dele, cruza todo o deserto, né, do deserto do Saara, para quando chegar lá, onde ele imaginou, descobrir que o sonho dele estava de onde ele saiu, né? Eu pergunto a você, além de sonho, essa vontade sua de continuar, né, porque qualquer pessoa que já tivesse uma estabilidade, tivesse talvez um emprego público como o do INSS, talvez dissesse, não, rapaz, eu não vou mais passar por esse tipo de situação. Até porque esses gabinetes nas políticas, principalmente, todas elas, seja ela qual for, né, executivo nacional, executivo municipal, é sempre muito utilizada ainda, né? Quanto mais você fere e as pessoas escutam aquilo ali, mais dá essa tendência. Mas o que eu achei legal é que, assim, apesar disso tudo, você quebrou um paradigma que diz assim, rapaz, quem está sob júdice normalmente vai de ladeira abaixo, né? É um objetivo, é sonho, é missão, o que é para cuidar de Areia Branca? Eu entendo que é missão mesmo, né? Eu sinto assim como se as pessoas elas tivessem aquele desejo de que a gente retornasse à administração. Havia uma espécie de cobrança pelo meu grupo político. É tanto que as pessoas achavam o seguinte, não, tem que ser Souza, não pode ser outro. Se for outro, poderá que a gente não tenha o êxito, né? E aí você se sente convocado. Eu não posso ser covarde nessa hora, eu não posso dizer para as pessoas, não, eu acho que eu já fiz minha parte, tem que outros virem substituir nessa hora, mas as pessoas achavam que tinha que ser eu. E eu não podia fugir disso, né? Porque eu encaro a função como um serviço. Do mesmo jeito que eu sou servidor lá na INSS e atendo todos, eu como prefeito, eu me considero um servidor do povo, né? E o que eu mais me realizo é quando eu consigo realizar sonhos. A Areia Branca ficou 12 anos parada no tempo. Nesses 12 anos, não construíram uma casa para a população, não construíram uma sala de aula, não construíram uma unidade de saúde, não construíram uma quadra de esporte. Os jovens sem perspectiva de futuro, os jovens precisando sair de Areia Branca para ter alguma perspectiva, né? Então, a cidade parou no tempo. É como se a administração tivesse virado as costas para o povo. E as pessoas entendiam que a nossa administração era uma administração que dialogava com as pessoas, que elegia as prioridades. Eles fizeram um empréstimo de 59 milhões. Olha, eu enfrentei uma prefeitura com 59 milhões e meio em caixa no ano da eleição. E eles pegaram esses 59 milhões e não priorizaram. Por exemplo, eu quero erradicar o carro-pipa da zona rural. Eu erradiquei de algumas comunidades. Eles pegaram esses 59 milhões para fazer asfalto, onde já tinha asfalto. Então, houve uma inversão de prioridades. E a população ela se ressentia. A da zona rural com problema de abastecimento, a da cidade, saúde, né? A educação. A atual realidade da educação em Areia Branca são os tetos das escolas caindo. Nas redes sociais é só o que se comenta. Então, havia na população o desejo que tudo isso mudasse. É tanto que eu, mesmo diante de toda essa situação, dessa discussão jurídica, ganhei uma eleição com a margem de votos, né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande agora, de corresponder com esse anseio, com essa expectativa de que possa realmente mudar essa realidade. Tá certo. Souza, no seu plano de governo, o que é que você pensa, né, em fazer no que diz respeito à questão de geração de emprego e renda para a cidade de Areia Branca? Meu plano de governo tem 4 eixos. Primeiro, saúde. Eu não sou médico, as pessoas acham que eu sou agrônomo, mas eu fui o prefeito que mais investiu em saúde, em estrutura da saúde, né? Então, eu vou investir na saúde de Areia Branca, vou transformar o centro de saúde numa policlínica médica, vou colocar um posto de saúde na Ponta do Mel
24 horas, para que a população de Ponta do Mel tenha uma referência na assistência. Então, eu vou investir em saúde, vou investir em educação, vou investir em segurança, é o terceiro eixo, e o quarto grande eixo que eu quero agora investir é a juventude. Eu vou criar uma Secretaria da Juventude, que ela tenha lá, dentro dela, o esporte, a capacitação profissional. Ela tenha dentro dela o emprego e renda, né? Então, eu quero dar um foco à cultura, eu quero dar um foco à juventude como uma grande ação de política pública no nosso terceiro mandato. Então, eu entendo que, na hora que eu investir na juventude, eu estou investindo no esporte, eu estou investindo na cultura, eu estou investindo no lazer e entretenimento, eu estou investindo na capacitação, com um foco para as potencialidades de Areia Branca. Eu vou investir em capacitação profissional com foco. A Areia Branca vai explorar a área agora territorial, equatorial ali, a Petrobras. Nós vamos ter energia eólica, né? Então, no mar, né, que a gente chama offshore, né? Sim. Então, eu vou direcionar nossos investimentos de capacitação para a nossa vocação, a nossa demanda, né? De forma que eu quero pensar em ajudar a emancipar as pessoas, principalmente os mais jovens que têm aí o desejo de ingressar no mercado de trabalho. Então, nosso foco vai ser esses 4 eixos principais e eu espero que, a partir daí, a gente possa, de fato, dar uma resposta a esse anseio, essa expectativa que a população tem. Tá certo. Souza, você falando aí na parte da juventude, que eu acho que é quem mais... que nós estamos num país de velhos, né? E aí, quando você investe na juventude, realmente você tem uma sustentabilidade maior. Eu percebo que a gente se perdeu no tempo. Eu acho que o Brasil como um todo, assim, os jovens, ele ficou muito à deriva ao Deus dará, né? Hoje você não tem um jovem que respeite tipo assim, uma hierarquia e principalmente ir estudar. Eles frequentam uma escola. Não estou dizendo perder o respeito, desrespeitando os jovens. Quer dizer que a falta da cultura de você pregar esse tipo de situação, tá entendendo? Assim, eu acho que foi muito aberto, né? Essa coisa de liberdade ficou muito aberta. Então eu vejo que vão para uma sala de aula, aprendem muito pouco, tá entendendo? Assim, eu não acho que se aprofunde em relação a isso aí. Não entendo muito da educação como estudo, mas assim, deixar hoje uma população jovem que é totalmente dependente da tecnologia, né? Você vê hoje pessoas formadas passando receita pelo Google. Eu digo porque eu presenciei um dia desse. Quer dizer, não é muito cabível isso aí, você está entendendo? Então, lá em Patu, eu prestei serviço a Bruno de Carrapicho, né? Foi a gente que fez lá a campanha dele. E dentro dessa parte aí, desse pilar que você botou juventude, eu sugeri a ele criar uma sala, um espaço do empreendedor jovem, porque há uma disseminação de empreendedorismo, na minha concepção, Joséio, errônea, entendeu? É como se o empreendedor ele já tivesse que começar grande. E você pode desenvolver isso aí. Você pode viajar, um prefeito pode viajar e pegar várias ideias de empreendedorismo. Onde hoje eu estava conversando com meu irmão e eu dizendo assim, mas lá em Alexandria, eu moro lá e aqui, né? E eu conversei com meu irmão e disse assim, mas aqui você vai fazer o quê? Você vai plantar fava, porque tem uma região lá que dá fava. Para vender a quem? Eu digo, esse é o problema. É que se pensa localmente. Você pode investir localmente, e por que eu não posso vender fava em Pau dos Ferros, em Mossoró, em Pau dos Ferros, em Patu, não sei aonde, na capital? Mas assim, limitaram as pessoas a pensar, é claro, como é que uma cidade pequena, lá o FPM é 0,6, Areia Branca é 0,1. Areia Branca é 1,2. 1,2. Como é que você consegue gerir toda uma necessidade local com 1,2? Você está entendendo? Assim, claro que tem verba disso, que vem verba dali, uma emenda, mas é muito pouco para que você tenha uma cidade totalmente cosmopolita, né, que você esteja prosperando. E sabemos que o Brasil, não é dito só
por a gente, mas por quem bota os pés no Brasil, ou quem estuda de longe, sabe que é um dos países mais ricos do planeta em tudo, né? E isso é muito pouco explorado, o pouco que é explorado é contrabandeado, vai para o mercado negro. Eu pergunto a você, Souza, assim, você tem essa visão de ampliar tipo assim, ir buscar essas informações de fora? Por exemplo, na época que eu participei da campanha do Tião, a gente chegou num ponto que o BNDES tem dinheiro para fazer usinas de reciclagem. A perder de vista, a usina depois se paga e ela comporta 30 famílias. Mas eu não vejo o político buscando isso. Eu estava dizendo ao meu pai, homem, eu tenho 53 anos, eu comecei a votar, sei lá, naquela época com 18, né, que eu votava. De lá para cá, o discurso no palanque é o mesmo, homem. Souza tem que voltar para ajeitar a educação, para voltar a ajudar a saúde. Parece que nunca se resolve aquele problema, porque 12 anos alguém passa fazendo o quê? Aí eu pergunto a você, Souza. A gente precisa estimular os jovens a terem sonhos e a buscar concretizar isso. Teve uma história de um jovem que eu conversei com o pai, ele disse, olha, meu filho tem um emprego muito bom. E ele chegou para mim e disse, vou sair do meu emprego. E agora eu consegui fazer um aplicativo e vou ganhar dinheiro aqui dentro de casa. E ele dizia, como é que você vai ganhar dentro de casa? E ele, com o aplicativo que ele conseguiu construir, né? E isso aí vai da criatividade, né? Cada um tem o seu viés empreendedor. E ele conseguiu, com o aplicativo, ganhar 5 vezes mais do que ele ganhava no emprego. Então, eu acho que a gente tem que estimular o jovem a inovar. A gente precisa saber que a gente não está mais no mundo... ninguém hoje administra hoje como administrava antes. Estamos, né? Já no mundo digital. Então, eu preciso me inovar, me reinventar. Né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o jovem. O jovem foi decisivo na minha campanha. Teve até uma coisa que viralizou, que inventaram lá um Souza Amorim, não sei se vocês viram aí pelas redes sociais. E foi legal demais. Eu me reinventei, eu passei a ser jovem. Jovem é um estado de espírito, né? Você é jovem enquanto você sonha, enquanto você tem ideias, né? Quando você para disso, você passa a ser... Já está ficando velho, né? Você já é idoso, literalmente. Então, eu me reinventei nessa campanha e quero que a administração possa estimular os jovens a pensarem grande, né? A pensarem que um cidadão de Areia Branca, um jovem de Areia Branca, ele pode sonhar e realizar projetos e ser uma referência. Pode ser uma referência lá no esporte, pode ser uma referência na cultura, pode ser uma referência na criação de um aplicativo, fazer algo que sirva. Né? Então, acho que está muito em a gente estimular. Você diz o seguinte, por que o jovem não tem a mesma dinâmica de antes? Não sei se a família deixou de acompanhar mais, não sei onde é que está a falha, eu acho que a gente precisa procurar. Às vezes a gente acha, enquanto pai, enquanto mãe, acha que não, o dever de educar é da escola. E nem... Quantos de nós chamamos nossos filhos para ver como é que estão as notas, para ajudar nas tarefas escolares? A gente sempre passa a responsabilidade para os outros, né? Eu acho que está na hora da família assumir essa responsabilidade, do poder público assumir sua responsabilidade e poder cobrar. Acho que é porque a gente deixou de cobrar muito. Muito. Talvez seja isso. Eu acredito muito nisso que você falou. E acho que, por exemplo, você ter esse espaço, né, da juventude onde esses pilares vai funcionar e você ter pessoas treinadas para ir buscar, porque assim, você precisa resgatar essas pessoas, sabe? Eu vejo muita necessidade de resgatar o jovem e perguntar o que é que você tem, porque está todo mundo desmotivado, está todo mundo 24 horas. Veja bem, olha, lá em Areia Branca, se você não estimular, o cara vai dizer que vai trabalhar na Salina, né? Meu sonho, mas o sonho dele pode ser trabalhar na Petrobras, se eu treinar, se eu capacitar. Ele pode... fazer uma startup como o outro fez. Pode ir para a eólica. Nós temos pessoas em Areia Branca que estão
lá no Rio de Janeiro sendo referência lá na atividade deles, né? Então, eu acho que cabe muito a gente tentar entender como nós vamos ajudar as pessoas a sonharem. Verdade. Souza, hoje em dia a gente percebe que o político tradicional ele está ganhando espaço, perdendo espaço, aliás, né? Então, entrou agora o político, agora que eu digo de 4 anos para cá. O político hoje ele é com esse perfil jovem, certo? Ele tem um perfil tecnológico, porque ele está no mundo digital também, prestando contas, e está diariamente nessa questão de executar e mostrar nas redes sociais, né? Isso tem sido um diferencial gigante, inclusive nas campanhas, né? Aquele político engravatado de gel no cabelo, esse aí está ficando para trás. Eu já vi que você deu um início nessa campanha agora. Você, agora, daqui para frente, Souza vai incrementar esse lado digital e jovem dele lá? Sim, olha, as redes sociais eu não tinha rádio, a rádio era contra mim. Toda a minha comunicação era pelo Instagram, né, pelas nossas redes sociais. Você tem uma ideia, em setembro, mais de 6 milhões de pessoas viram minhas redes sociais, né? Então, você vê que isso é um diferencial. E eu pretendo, disse isso, inclusive, quando apresentei a equipe de transição, eu pretendo continuar com esse canal de comunicação, me aprimorar também, né? Sim. Eu ainda tenho dificuldade assim de fazer o isto, né? Fazer como é que chama? Fazer uma selfie. Uma selfie, né? Souza usou os óculos em escuro também no Palácio? Usou. Não? Usei. Dançou eu lá? vi lá. Foi sucesso. E, foi tanto sucesso que pediram para ter a representação. Pois e houve. Já houve a comemoração? Já? Houve a comemoração, 2 comemorações. Porque nós ganhamos a eleição na cidade e na zona rural. E a gente dizia que ia ganhar a eleição de ponta a ponta. Porque o meu vice é de Ponta do Mel. Sim. E a gente fez as comemorações na cidade. Produção, está e na na hora zona das rural. fotos. Está na hora das fotos aí. Souza, a gente está começando hoje aqui um quadro que é bem interessante, certo? No podcast. A gente vai apresentar aqui algumas fotos, certo? E você vai dizer se aperta a mão ou não. E Pois não. também eu aperto a mão por causa disso. E se não aperta, você também fica à vontade Fica à se você vontade. não apertar, Tá certo? certo. Vamos lá, produção, para a primeira foto. Vamos colocar aí. Quem será a primeira foto? Esse Alexandre cidadão de aí, Moraes. você apertaria a mão dele ou não? Aperto, sim. Aperta? Sabe por que eu aperto? Por quê? Porque eu acho que ele fez valer a democracia. Eu acho que ele foi um dos grandes defensores da democracia. Sim. Senão a gente estava numa ditadura. Ele pode ter falhas, defeitos. Exagerado um pouco. Pode ser Exagero, exagerado né? em alguns Exagero. momentos. Mas ele garantiu a manutenção da democracia. Tá certo. A segunda. Quem será, hein, José? Quem será? Eita, rapaz. Fátima. A governadora. Não, a governadora, eu aperto sim Você a mão da aperta a mão? governadora. Eu acho que ela, pelo menos, mantém um governo equilibrado, embora muitas das expectativas que foram criadas Foram frustradas. foram frustradas. Ela- Mas ela tem feito um governo Café com razoável. Governo, né? Razoável. Tá certo. A próxima foto. Interessante, viu, José? Isso aí. O Alisson? O que é que você acha aí? Não, o Alisson Você apertaria a mão? Aperta a mão, sim. Eu acho que Alisson construiu uma nova história, né? Um novo estilo de governar. É uma pessoa que se comunica muito bem e é referência para muitos. Eu acho que Alisson é uma das maiores referências em comunicação nas redes sociais, né? Ele se comunica direto com o povo. Eu quero até aprender um pouco Você disso. foi lá no Palácio, não foi agora? Fui, Depois das eleições? fui parabenizá-lo. porque Vocês ele são do mesmo partido, Somos né? do mesmo partido. Alisson teve uma União votação Brasil. histórica. Né? Histórica. Histórica. E você não pode dizer que isso não é fruto de ação, de trabalho e de articulação. É fruto da comunicação. De criatividade, né? De criatividade também. Verdade.
A próxima. Aí ele já está com cara de prefeito, né? Tá. Da primeira das primeiras fotos dele. Isso aí. Ai, Jair Bolsonaro. Isso aí. Olha os olhos aí. Eu acho. Aperta ou não, senhor? Não apertaria. Eu vi que você engasgou. Sabe por que eu não conseguiu. apertaria? Porque eu acho que ele, como presidente, ele poderia ter conduzido melhor a gestão pública. Sim. Eu acho que ele foi na contramão daquilo que ele fez. Por exemplo, ele comprou a vacina e disse que não era para tomar vacina, né? Ele deu aquele auxílio e disse que era para o povo ir para a rua. Então, é como se ele fizesse... o próprio governo falasse uma coisa e ele falasse... E não desse o exemplo. E ele falasse diferente. Pode ir passando para a próxima foto. Com relação à questão da vacina, eu até concordo também. Não podia, ele era para ter se vacinado e acabou, senhor. E esse Lula, rapaz aperto, sim. Ele levou uma queda lá no banheiro, viu, senhor? Levou. Eu não sei, foi? não sei o motivo, mas levou. Eu acho que Mas, empurraram olha, ele, viu? mas Lula tem... Fizeram o quê? Eu acho que empurraram ele, isso empurraram eu ele. acho. Mas Lula tem uma história muito bonita. É um grande líder, né? Um líder, eu considero um líder mundial. E ele venceu muitas adversidades, né? Também. Então, voltar à presidência na oposição, diante de todos os fatos que foram narrados, ninguém faz isso sem ter a confiança do povo. A próxima. Quem será o último, meu Deus? Vamos lá, produção. Eita! Não apertaria, não. Apertaria, Não apertaria, porque eu considero que Bruno, na verdade, ele falava uma coisa e mudou o discurso. O político, ele não pode mudar o discurso. Ele não pode dizer para a população que isso é isso e depois dizer que não é é mais diferente. Não é aquilo Então, que disse. Bruno passou a vida toda, e eu não nego isso, fazendo campanha junto comigo. Isso. E ele dizia que Iraneide, Zé Alfredo eram os piores políticos para Areia Branca. Aí ele agora volta ao lado deles dizendo, não, pelo contrário, eles são os melhores. Aí O pior agora é Souza. O pior agora é Souza, né? Souza é isso, Souza é aquilo. Eu acho muito complicado, na política, você mudar o discurso. Estamos encerrando agora o quadro, viu? Perfeito. Gostei, viu? Rápido, prato. Souza aí, Souza, bem... nós temos uma pergunta que não é pessoal, programa podcast. Ele é pessoal, foi proposital essa marca, que a gente pergunta se para você, diante de tudo que você viveu e do que você vê e acompanha, seja interno nos bastidores, seja no front, né? Você acha que a verdade é pessoal? Eu digo a verdade que a gente vive, a verdade dessa geografia vivida, não que isso aqui é amarelo, que isso aqui é preto, seria uma coisa óbvia, mas principalmente dos fatos. Por exemplo, remédio, ele cura, ele prolonga, um exemplo, né? Mas na política, quando eu estou falando aquilo, eu estou falando, é a minha verdade ou é a verdade que as pessoas querem ouvir para poder ficar bem na fita? Você não vai responder agora. Sim. Você vai responder no final, só para você já ir pensando, tá certo? Mas eu quero me aprofundar um pouco mais, porque assim, eu tenho uma sede de entender por que é que a gente passa 100 anos no mesmo buraco. Eu pergunto a você, por que é que Souza conseguiu fazer muita coisa, talvez não tenha feito mais, pela própria situação de verba, de conseguir isso, aquilo, outro. Como é que alguém passa 12 anos e não consegue fazer? Eu vou perguntar isso porque, assim, na época da campanha de Tião, nós passamos a investigar, a estudar algumas cidades. A gente estudou Sobral na época. Aqui a gente mais se encantou. E eu fiquei impressionado como é que Sobral conseguiu fazer tanta coisa. VLT, você não tem lixo, as margens do rio que tem lá, é tudo muito bacana. Você não tem pedinte na época, né? Eu não sei agora como é que está, porque assim, chegava um pedinte no sinal, parava uma van da assistência social, já botava dentro, já identificava quem é, que família, por que está fazendo isso. Achei espetacular. Um dia a gente conversando, né, com o prefeito, a gente perguntou, o que foi? Ele disse assim, nada demais.
eu peguei o dinheiro da cidade e investi na cidade. Agora, eu tenho secretários que me ajudam, mas aqui sou eu que dou o visto em tudo. Porque naquela época, Silveira comprava uma caneta Bic, estou expondo aqui porque foi verdade, né? Comprava uma caneta Bic, sei lá, por R$ 4,80, ele comprava por 72 centavos. Você está entendendo? Estou entendendo. Eu pergunto a você, por que que a pessoa entra, diz lá no púlpito que ia fazer e não sei o quê, e recebe as mesmas verbas e não faz e para no tempo? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu entendo o seguinte, que você não pode frustrar as pessoas, né? Primeiramente. Quando eu me candidato, eu lanço um plano de governo, aquilo ali passa a ser minha Bíblia. Porque eu penso o seguinte, eu vou ser cobrado daqui a 4 anos do que eu prometi. Tem gente que não se preocupa muito com o que promete. Às vezes fala da boca para fora para tentar conquistar o voto. Você quer um exemplo prático? Lá em Areia Branca, a prefeita disse, vota em mim que eu vou fazer uma casa por dia. Não fez nenhuma. E foi para a reeleição. E tinha muita gente que acreditava, que queria o programa habitacional. Eu fui prefeito e construí 750 casas em parcerias com o governo federal e estadual. E ela disse, não, ele fez isso em 8 anos, mas eu vou fazer uma por dia. E muita gente diz, não, então essa daí é quem vai fazer melhor do que o outro. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu acho que, primeiro, ninguém faz nada só. Se engana o gestor que se tranca dentro da prefeitura e acha que ali vai... É o universo. É o seu universo. Você tem que sair, você tem que buscar parceiros, você tem que saber quais são as prioridades e você tem que ouvir o povo, porque às vezes você quer fazer as coisas da sua cabeça e o povo está pensando diferente. E o povo quer ou precisa de uma coisa diferente. Então, né? eu sempre acho que a verdade está com o povo. Eu acho que o político tem que atender à expectativa da população. E ela é quem sabe quais são as prioridades. Quem mora na zona rural sabe qual é a prioridade dele. O povo é muito inteligente. O povo é muito sábio. O povo pode até, às vezes, ser conduzido de uma forma errônea. Mas ele, no final, sabe dar a resposta. Tanto que acontece tantas surpresas em algumas eleições. Exatamente. E a gente tem que colocar isso no colo do povo, porque é a democracia ainda o melhor sistema para você ter alguém que seja o seu retrato, o seu espelho, né? E eu entendo que a verdade sempre está com o povo. O povo é quem sabe quais são as prioridades. E eu sempre administro tendo esse olhar. O que é que o povo deseja. Porque é assim, diz que até tem, é antigo, né? Que diz assim, o povo tem o rei que merece, né? Assim? Isso. Então, assim, se o povo acredita que alguém disse que ia fazer uma casa por dia e depois não faz, e vai para a segunda eleição dizer, olha, não deu certo não, mas eu vou fazer ainda, viu? Não se preocupe não, porque eu vou fazer. Mas quem paga o preço é o povo, né? Isso. Quem paga o preço é o povo. Então, assim, eu acho que a gente precisa sair dessa fase de falácia e ir para a prática. Ir para a prática. Como você fez 750, e a gente está falando só de juventude aqui, né? Assim, o Souza tem outras agendas, mas é rico conversar com uma pessoa assim, porque a gente entende tanta coisa que é macro, a gente pensa de forma macro e é micro, né? Então, eu conversando, há 2 anos atrás, veio o Ministério do Turismo veio fazer um treinamento, um curso na UFESA. Eu participei como agência de publicidade, né? Consegui um convite e tal. E eu perguntei ao cara, o chefão, né, que veio lá do Ministério, não era o ministro, um dos chefões que sabem. Eu perguntei por que é que eu fui a um evento há 25 anos atrás sobre o turismo no Rio Grande do Norte, interiorização do turismo, e até hoje eu só vejo, quando eu vejo muito é uma placa. Aí ele lhe disse ele assim, José Eudo, que a gente tem menos em Brasília, seja na secretaria, seja em outros ministérios, chama-se projetos. Você concorda? Eu concordo. É tanto que uma das coisas que eu vou investir é numa secretaria justamente para que a gente tenha projeto. Não adianta você chegar em Brasília e dizer o seguinte, eu quero uma escola. Quanto é que custa essa escola? Exato.
Você, Não tem projeto você arquitetônico, tem, não você tem tem. instalação, Aí não eu tem vou e nada. digo para o deputado assim, não, eu acho que custa 500 mil. Aí ele manda os 500. Quando eu faço o projeto, a escola 2 milhões. custa mais. Aí a prefeitura E aí? não tem como dar contrapartida, né? Então você tem que ter projeto. Eu só discordo uma coisa. Eu acho que o governo federal não era para ser o centralizador dos recursos. Ele era para distribuir, porque as coisas acontecem no município. Localmente. Cada um tem sua Então, realidade às diferente. vezes ele concentra e diz assim, me apresenta o projeto. Nem todo mundo tem condições de ter uma equipe de projeto. Projeto. Existem municípios Nem- pequenos. Né? E, Souza, além de não ter, tem uns prefeitos que eu converso, nunca nem passou pela cabeça. Isso. E aí o que é que acontece? O governo fica com o poder e diz, olha, quem tem projeto geralmente é um número menor. Então os demais não são Não são não são beneficiados. beneficiados. É. Eu acho que e eu esperava que... Eu sou aluno da Exam, a antiga Exam, e lá me diziam o seguinte, olha, a pirâmide hoje é assim, a base está lá em cima, bem larga no governo federal, e quando vem para baixo... Inverteu, né? E quando o PT assumiu o governo, isso vai inverter. A base é que eu ainda sonho com isso. Né? Eu ainda sonho Nunca chega, né, que, isso? que os recursos eles venham de fato para os municípios. E que haja fiscalização e que haja o acompanhamento dos órgãos controladores. Né? Mas às vezes tem muito prefeito que quer fazer as coisas, mas ele não tem recurso. E ele não tem projeto. E ele fica só pagando folha. Citroën Autoestrada. Vamos falar um pouquinho agora, José, do Basalt, viu? Que é um SUV coupé aí, ó, mais acessível do Brasil hoje em dia, viu? Motor é de 130 cavalos, esse carro, certo? Inclusive o motor dele é da Fiat, viu? Esse carro pertence ao grupo Stellantis. É o mesmo motor da Fiat. Esse carro câmbio de 7 marchas, maior entre-eixo da categoria, esse SUV aí da Citroën, viu? Porta-mala de 490 litros. E o melhor disso tudo, preço, viu, Joséildo? A partir, sabe de quanto? Esse carro tem ele a partir de R$ 89.990. A forma de pagamento. E a categoria, a versão top dele, o Turbo, com 130 cavalos, que é o First Edition Turbo, ele é R$ 107.390. Então, esse carro realmente ele está vendendo muito, porque ele tem esse diferencial de preço e qualidade. Certo? Aí, como é que faz o financiamento? Você tem aí? É bem facinho, só ir lá na Estrada Veículos, tá? Na própria Citroën, na Autoestrada Citroën, Ali tá? na BR. Exatamente, porque é o seguinte, Indo a para o Santa estrada... Delmira, pessoal, né? Do lado direito, Isso. antes do viaduto. Se você quiser comprar um seminovo também, você pode ir na Estrada Veículos, tá? Você tem taxa lá a partir de 1.09 ao mês, com transferência 100% por conta da loja, e a primeira parcela você paga com 180 dias. Isso para o seminovo. Para esse carro aí, tá certo? Você tem taxas super especiais. Só procurar a Citroën Autoestrada, através do 3314-4033. Deixa eu lhe dizer. Pode dizer. Que eu fui, eu não falei. Não, Vai trocar nesse? A gente não estava divulgando, né, aqui o Eclipse. Eu não fui conhecer, não, o Eclipse. Já amigo. comprou? Eu fui. Tá bem pertinho. Troca lá no arroba, rapaz. É? Pronto, Glaubinho, aí, escuta aí. Troca no arroba, rapaz, Escuta o aí, carro. Cleito. Ah, é só Souza, chegar mas lá e pegar. A produção nos avisou aqui que nós só temos restam poucos minutos devido ao seu próximo compromisso, tá certo? Eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Pão Nosso mais uma vez, porque eu mandei o abraço e disse o nome de uma pessoa, depois a pessoa, mas rapaz, nem lembrou de mim também, então para eu não lembrar, mas Paulinho, né? Paulinho é uma pessoa, gente boa, um rapaz que atende a gente com a maior presteza lá, sabe? Então, assim, diante do que você viveu, né? Eu digo assim, eu digo que o homem, ele precisa ter sonhos e objetivos o tempo todo. Recentemente, Souza, eu vi zapeando, eu vi um podcast, Ney Mato Grosso participando de um podcast, né? 82 anos, a pessoa perguntou assim, 82 anos, ele diz assim, só o corpo, porque dentro parece que eu nunca saí de 14 anos, uma coisa desse, nunca saí jovem. E ele disse, você ainda tem projetos? Disse, até morrer. Você está entendendo, assim, como a Fernanda Montenegro, né, e tudo mais. Então, assim, o povo, é isso que dá você está se reinventando, né?
eu pergunto a você, Souza, a sua trajetória, seja de político, seja de família, seja pai, esposo, você é feliz, é satisfeito? Sou feliz. Eu me sinto feliz, assim, quando realizo. Minha mulher diz assim, olha, eu acho que você fica muito mais feliz numa inauguração do que quando você viu, um exemplo aqui, que seu filho foi aprovado na OAB, né? Eu digo, não, mas é porque eu encaro como um sonho das pessoas que eu consegui realizar, né? Então, eu me realizo na realização do sonho de outras pessoas. E isso para mim, eu fico muito, muito feliz. Eu acho que o prefeito, ele é um grande gerente, que dá atribuições, que cobra as atribuições. E um dia me perguntaram, e o que é administrar? Eu digo, é gerenciar conflitos, né? Você nunca pode deixar que os conflitos... porque senão... ganhem mais força. Sobressai, né? Então você tem sempre que manter ali o equilíbrio. E eu sempre mantenho meu equilíbrio, né? Um grande testemunho de manter o equilíbrio foi essa campanha. Você imagina só, você fazer uma campanha onde todos lhe atacam, e eu lancei nas redes sociais para cada ataque uma proposta, né? Então você não pode perder o equilíbrio. Eu gostei bastante, porque eu vi a sua proatividade diante dos fatos. Então você sempre dava um jeito de trocar o negativo pelo positivo sem ser agressivo. Então achei muito bacana, bom, né? E assim, eu tava realmente assim, digo, rapaz, que coisa boa, porque assim, você não se desesperou, você manteve a calma, você não entrou na mesma jogatina, tá entendendo? Então, você está de parabéns. E aí, desejo sucesso, né, nessa sua nova administração. Espero que realmente você consiga projetistas. Eu acho que vale a pena realmente assim, ir buscar novidades, sabe? Eu acho que está precisando disso. Eu acho que o jovem está muito ocioso no mundo tecnológico de besteiras. Ele tem a possibilidade de fazer perguntas, pesquisas bacanas, mas ele sempre vai para o lado mais fácil. E nosso amigo vai fazer a pergunta. Souza, baseado, lembrando um pouco do que Joseildo lhe falou, né, sobre a questão das verdades, né? A própria filosofia diz que existem 3 verdades, acrescentando ao que Joseildo lhe falou, diz que existe a sua verdade, a minha e a verdade, e é com base nisso que foi dito, é que vem a pergunta da gente. A gente queria lhe perguntar se, na sua opinião, a verdade ela seria pessoal e, assim sendo, terminaria sendo tudo mentira, já que não seria a verdade absoluta? Não seria a terceira verdade. Né? Eu acho que... O que é que você acha? A verdade é uma construção, é você ter a convicção de que aquilo que você está falando, você acredita. Acho que a verdade está muito em você acreditar que aquilo que você está dizendo é verdade. Você nunca pode mentir para você mesmo, né? Se é pessoal, não sei. Mas eu acho que a verdade ela é muito coletiva, né? É uma construção... Souza, você é a prova viva da resposta que você está dando. Com certeza. Não é? Porque assim, a verdade é a que Souza foi para a defesa? A verdade ou a verdade seria... Porque se eu perguntar, vamos botar Cleide do outro lado, né? Se talvez perguntasse a Cleide e dissesse assim, não. Teve uma pessoa que me disse o seguinte, Souza, você é candidato mesmo? Você não está me enganando, não. Eu disse, para eu lhe enganar, eu tinha que enganar a mim. Se eu não acreditasse que eu sou, como é que eu iria lhe convencer que eu sou? Né? Eu estou lhe dizendo porque essa é a verdade, tá certo? Se eu quiser lhe enganar, eu tenho que primeiro me enganar, né? Talvez até seja muito pessoal mesmo. Souza, queremos agradecer, né? O nosso tempo já... Me parece que a sua produção e a nossa estão meio, né? Olha ali, mas passou tão rápido. Olha a cara deles ali, Souza. Passou rápido, mas queremos agradecer e parabenizá-lo, né, pela eleição. Obrigado. Foi muito sofrida, a gente torceu por você, se né? não tivesse sido nesse devido às circunstâncias, você tinha partido para 3 mil. Pois devido às circunstâncias, a gente torceu por você por conta de tudo que você passou, né? Muito obrigado. E queremos agradecer a sua participação
e convidá-lo, né, para o nosso brinde com a caneca. Ó. Ah, tá Certo? certo. Nós vamos brindar ali, olhando Vamos para lá. lá, né? Seu assessor Tá também certo? já E teve. já agradecer e chamá-lo, convidá-los para o próximo episódio da próxima segunda. Tchau, tchau, pessoal, e até lá. Até breve.